Na aula de hoje vamos falar sobre as teorias da aprendizagem e a formação de professores. Nesta aula, vamos tentar fazer a ligação entre as teorias da aprendizagem e a prática dos professores, ligando a ação, teoria e prática. Vamos começar falando sobre o panorama da formação de professores no Brasil. Como sabemos, a formação de professores pode ser feita nas escolas normais ou nos cursos de nível superior. As escolas normais foram criadas no início do século passado. A intenção das escolas normais era profissionalizar a mulher. É claro que esta não foi uma intenção direta. No início do século passado, o lugar ocupado pela mulher na sociedade ainda não era um lugar profissional. A mulher era vista como a cuidadora, e é por isso que até hoje ainda temos uma imagem da educação como um lugar de cuidado. Isto traz uma preocupação, a feminização do magistério. A mulher ocupou no magistério e vem ocupando até hoje um lugar fundamental, daquela que educa. Mas as escolas normais, como têm uma história de formação de mulheres no início do século passado, traz, ao invés da educação, o cuidado em seu lugar. Estamos falando aqui especificamente do lugar da mulher, que foi sendo desenvolvido no interior das escolas normais, como daquelas que têm que cuidar das crianças, dos filhos das outras famílias. A noção de tias tem a ver com isso. Ao invés de chamarmos as professoras de professoras, portanto, profissionais, ainda hoje chamam-se as professoras de tias. Justamente porque, na escola normal, via-se ainda a mulher como uma extensão da família dentro da escola. Existe também uma outra história ligada à ideia de tias. Aquelas mulheres que no início do século passado, até a metade do século passado, não arranjavam casamento, acabavam procurando as escolas normais. Isso porque uma mulher que já tivesse família, que já fosse casada, não precisava trabalhar. Então, para que cursar o nível normal? Essas mulheres que já eram casadas, às vezes entravam nas escolas normais somente para aprender como cuidar e como educar seus filhos. Já as outras mulheres, que não tinham se casado e não tinham arrumado casamento, eram chamadas de tias. Elas entravam na escola normal para se profissionalizar e ter de onde tirar o seu sustento. E tiravam o sustento no único lugar que a sociedade aceitava para elas, no trabalho com crianças. Não estamos dizendo aqui que a escola normal, então, não tivesse uma importância ou que ela não tenha uma importância na história da formação de professores no Brasil. Pelo contrário, é da história da escola normal que também temos a história da profissionalização da mulher no nosso país. Mas a escola normal, ao longo do tempo, foi demonstrando que não tinha uma base suficiente para trabalhar as transformações educacionais do Brasil. A LDB, em 1988, pela Constituição do Brasil, foi criada e em 1996 é definitivamente deliberada. Nesse aspecto, tem-se uma transformação educacional e a escola normal passa a não dar conta, a não ser suficiente para formar os professores dentro das novas bases que o Brasil passa a ter, tanto com a LDB quanto com os parâmetros curriculares nacionais que são formulados em 1997. E é justamente por isso que começa-se a pensar numa formação necessária em nível superior. É claro que os cursos de pedagogia em nível superior são anteriores a esta história da LDB e dos PCNs. Mas, como vimos dentro da escola também uma necessidade de transformação, as próprias escolas começam a pensar que os professores necessitam de uma formação mais ampla para lidar com as crianças em sala de aula. Daí também uma outra questão política. A própria Constituição brasileira e os próprios governantes começam a colocar leis com exigências de formação dos professores em nível superior. Isto leva a um boom dos cursos de pedagogia, ou seja, uma ampliação, uma oferta maior no mercado sobre os cursos de pedagogia. Justamente porque há uma necessidade de formação mais ampla. E a diferença, então, dos cursos de pedagogia em nível superior e dos cursos de formação de professores na escola normal é que o nível superior traz as questões já colocadas tanto na LDB quanto nos parâmetros curriculares nacionais. Além disso, dá também ênfase nas questões do trabalho com as teorias da aprendizagem, ou seja,
tem um olhar sobre o que as teorias da aprendizagem e do desenvolvimento, como também da inteligência, têm a contribuir com a prática do professor. No curso normal, essa tendência em olhar as aprendizagens e o desenvolvimento da inteligência do aluno era colocado numa discussão apenas da compreensão das teorias de Piaget e, no máximo, de Vygotsky. E era também um pensamento reprodutivista, quase que tradicionalista ou tecnicista. Explicando melhor, os professores no curso normal, ao contrário do nível superior, eram colocados para agir, repetindo aquilo que tinha sido feito ou ensinado nos cursos normais. Já no interior dos cursos de nível superior, por causa dos estágios obrigatórios de formação docente, os professores são levados a agir interferindo na sala de aula, procurando refletir sobre os processos educacionais da mesma. Boa parte dos professores formadores de professores, filósofos, sociólogos, psicólogos e até especialistas no ensino de disciplinas desconhece a necessidade de que suas disciplinas se convertam em saberes pedagógicos ou se recusam a isso, pelo que formulam conteúdos distanciados dos problemas concretos das salas de aula, empobrecendo a especificidade desses saberes, muitas vezes substituídos pela discussão de temas fragmentados, linguagem, gênero, interdisciplinaridade, diversidade cultural, dissociados do campo conceitual da pedagogia e da didática, e, por isso mesmo, resultando em visões reducionistas. Mas vamos falar um pouco agora sobre a aprendizagem e sua importância para a educação. Por que estudamos teorias da aprendizagem? Qual a relação que essas teorias têm com o processo educacional como um todo? Bom, se pensamos que na escola os alunos ingressam justamente para aprender, então a relação das teorias da aprendizagem é direta com o conteúdo de ensino. Porém, muitos professores esquecem este pequeno grande detalhe, que o lugar da sala de aula é o lugar do desenvolvimento da aprendizagem, o que significa dizer que os alunos não chegam prontos à sala de aula, mas que são desenvolvidos pela prática pedagógica. Os professores, então, esquecem também que os alunos não são responsáveis sozinhos pelo seu próprio desenvolvimento. Ou seja, os alunos necessitam de incentivos, necessitam de estímulos que só ocorrem dentro do processo educacional quando o professor tem conhecimento das teorias do desenvolvimento e da aprendizagem das crianças. Há muito falamos do lugar das crianças na sala de aula. Já não temos mais ou já não olhamos mais a educação como o lugar do professor como detentor do saber. Desde o pensamento da escola nova, da educação renovada, que se vê o lugar da criança como fundamental para o processo educacional. Isso significa dizer que a ênfase do processo educativo, ensino-aprendizagem, não está mais no que o professor sabe, mas sim no que os alunos sabem, e daí se complementa o processo da educação. Falar, então, da relação entre escola e teorias da aprendizagem é falar diretamente sobre o olhar do professor para esse desenvolvimento contínuo, processual na sala de aula. Portanto, não podemos nos esquecer que é sobre isso que vamos trabalhar sempre na sala de aula, para promover a aprendizagem. Mas vamos agora falar um pouco sobre as transformações da realidade educacional. As transformações educacionais do nosso país, que levam o professor a se interessar pela sua própria formação. As transformações educacionais, então, acontecem no nosso país desde o nosso descobrimento em 1500. Nessa época, a educação jesuítica era a base do processo do pensamento educativo. Logo depois, ao descobrimento do Brasil, a educação jesuítica passa então a ser suplantada, ou ser substituída por uma outra noção de aprendizagem, a aprendizagem pautada na pedagogia tradicional. Então, as transformações pedagógicas, que são lentas em nosso país, vão acontecendo num processo contínuo, mas não necessariamente um pensamento pedagógico substitui o outro. Nós sabemos muito bem disso, justamente porque, desde o pensamento de educação renovada em 1932, acontecido aqui no Brasil e no resto do mundo também, tenta-se tirar o lugar, ou seja, acabar com o lugar da pedagogia tradicional e colocar nele um pensamento renovado de educação.
Mas, infelizmente, temos aqui colocado ainda para nós um lugar muito grande para a pedagogia tradicional, o que dificulta, por exemplo, colocarmos no interior da sala de aula os pensamentos progressistas, como a educação pautada no pensamento de Paulo Freire. Ou seja, as práticas pedagógicas ligadas à formação de professores nem sempre têm uma relação direta, o que distancia ainda mais a relação teoria e prática. O que nos leva a pensar também o lugar das propostas pedagógicas. Como estamos falando, as tendências pedagógicas tradicionais, renovadas, progressistas, também dão base para propostas pedagógicas. As propostas pedagógicas, é claro, estão ligadas a essas tendências que acabamos de apresentar, mas também estão ligadas às propostas feitas pela própria escola. E as propostas pedagógicas também devem ser compreendidas pelo professor como um processo a ser avaliado na sua própria formação. Será que quando saímos ou terminamos os nossos cursos de formação de professores, estamos aptos ou preparados para trabalhar com a proposta pedagógica da escola na qual entramos? Será que os professores, então, têm a ideia exata do que vão fazer quando uma escola se diz construtivista? Ou quando uma escola diz que vai trabalhar a partir do método montessoriano? Ou ainda, se a escola diz que é democrática, progressista ou libertária? Ou ainda se diz uma escola liberal? Para a formação do professor, tudo isso tem um significado muito grande, justamente porque não podemos colocar os nossos pés no interior da sala de aula sem conhecer as tendências e práticas pedagógicas. Muito menos podemos assumir uma sala de aula sem compreender de todo a proposta pedagógica da própria escola. Ou seja, não podemos lidar com os alunos sem saber o que estamos fazendo, pois assim corremos o risco de atropelar o próprio processo de aprendizagem dos mesmos. Mas vamos pensar a teoria da aprendizagem. Vamos colocar as teorias da aprendizagem em análise. Ferramentas de trabalho? Será que nós, como professores, conhecemos as teorias da aprendizagem e sabemos como e quando utilizá-las? Está aí colocada, então, talvez a maior dificuldade de todos nós. No trabalho, então, com educação infantil, ensino fundamental ou até mesmo ensino médio, torna-se extremamente relevante para qualquer professor conhecer a teoria da aprendizagem. A questão, então, que colocamos, se ela é ou não uma ferramenta de trabalho, vem justamente porque, em muitos lugares ou em muitas escolas, não nos é possível pensar uma aprendizagem de forma diferenciada. Muitas vezes, as próprias escolas já têm colocado a maneira como o professor deve olhar o processo de aprendizagem do aluno. Por exemplo, é o caso das escolas construtivistas, que dão margem apenas para o trabalho com a ação, com a construção da aprendizagem pautada em algumas teorias. Mas, em algumas vezes, é necessário, por exemplo, tomar partido das teorias das múltiplas inteligências ou de outras teorias apresentadas. São várias as teorias da aprendizagem. E as crianças, mesmo que sejam uma unidade em cada uma, são múltiplas em seu processo de aprender. Ou seja, o nosso cérebro é uma ferramenta altamente especializada, capaz de compreender o que extrai do mundo de maneiras múltiplas, diferenciadas. Ou seja, os nossos alunos têm esta mesma capacidade. Cada um dos nossos alunos é capaz, então, de extrair do mundo processos de maneiras diferentes. Coloco agora uma questão para refletirmos juntos. É possível trabalhar com base nas teorias da aprendizagem? É possível para o professor pensar de fato sua ação na sala de aula, tomando como base todas as teorias já formuladas sobre a inteligência e o processo de aprender? Reflitam. Mas vamos falar também um pouco sobre os desencontros entre a teoria e as práticas pedagógicas. Isto é muito comum em qualquer escola, o desencontro, a desconexão entre teoria e prática. Por mais que saibamos que a prática não existe sem a teoria, ou que a teoria não existe ou não funciona sem a prática, é simples perceber dentro das escolas que muitos professores têm práticas pedagógicas que não são embasadas em nenhuma teoria. Se entrevistarmos alguns professores, vamos perceber rapidamente que suas práticas pedagógicas não têm fundamentação. Muitos desconhecem o que é uma prática construtivista, ou, mesmo que já tenham ouvido falar sobre o construtivismo, não conseguem explicar
como é a ação desta maneira de ensinar. É muito patente no interior da escola, ou das escolas como um todo, que a formação dos professores precisa ser de fato trabalhada. Muitos professores, que só têm o curso normal, ou ainda vários que têm também o curso de nível superior, esquecem-se de colocar em prática aquilo que aprenderam e desconectam teoria e prática. Muitas vezes, não de propósito, mas porque a própria escola leva os professores a fazerem diferente daquilo que aprenderam. Mas, como o lugar da educação é um lugar de luta política principalmente, os professores não podem se deixar enfraquecer como classe. Ou seja, existe também no interior da escola colocado um processo de luta para que, de fato, o que existe na LDB e nos parâmetros curriculares nacionais possam ser colocados em ação. Até porque de nada adiantaria falarmos em formação de professores, em inteligências, em teorias da aprendizagem, se não podemos transformar a educação, as bases educacionais das nossas próprias escolas. Seria martelar diretamente numa mesma tecla, ou seja, na reprodução do que já existe. A dificuldade, então, de se colocar as teorias em prática está principalmente no interior das escolas. São dificuldades, muitas vezes, políticas. Políticas porque os professores têm que responder àquilo que já está colocado ou no projeto político-pedagógico da escola ou das próprias exigências das diretoras. Uma outra dificuldade também se encontra na relação entre pais e professores. Os pais não têm a real noção, a real medida do que acontece no processo educativo no interior das salas de aula. E muitas vezes fazem cobranças à direção, à secretaria da escola, que acabam sendo refletidas para o próprio professor. Isto ocorre principalmente no interior das escolas particulares, onde os pais pagam pela formação de seus filhos. E é claro que eles têm direito de cobrar das escolas e dos professores um bom trabalho. Mas a escola também tem o dever de transmitir aos pais o que é feito no interior das salas de aula. Os pais, como leigos, não têm obrigação de compreender de que forma ocorre o processo educacional. Então, se o professor pretende utilizar uma prática educativa baseada numa teoria de aprendizagem que dá lugar ao lúdico na educação, às brincadeiras no processo de aprender, a escola tem como obrigação preparar os pais para a atividade que vai ser feita pelo professor. Essas observações são fáceis de serem feitas pelos alunos, ou seja, por aqueles professores que estão ainda em processo de formação em seus estágios docentes. O estágio docente é fundamental para a formação do professor. É no estágio docente, no processo de supervisão também desse estágio, que conseguimos compreender em que a teoria tem relação com a prática. De que forma as teorias aprendidas no processo de formação, tanto da escola normal quanto do curso superior, podem contribuir para também a prática do professor. É dentro da escola, no estágio de formação docente, que também podemos observar os dilemas atuais das escolas. Ou seja, quais são, dentro da escola, agora, atualmente, os maiores dilemas existentes? Quais são os dilemas dos professores ao realizar os seus trabalhos? Muitos são conhecidos por todos nós. O dilema do processo de trabalho, ou seja, o processo pedagógico, na relação com a indisciplina. A indisciplina é um dos maiores problemas enfrentados pelo professor dentro da sala de aula. Além da indisciplina, temos também a questão do fracasso escolar, da repetência. O eterno problema do fracasso escolar sempre assombra os professores. Mas precisamos lembrar que indisciplina e fracasso escolar estão diretamente relacionados. Quando dizemos que um aluno fracassa, precisamos lembrar que ele não fracassa sozinho. A própria palavra fracasso escolar já denota uma situação muito ruim para o próprio aluno. Será que um aluno entra na escola para fracassar? É claro que ninguém se coloca no período de aprendizagem ou vai para a escola pretendendo fracassar ou pretendendo reprovar-se. Um aluno, dentro da sala de aula, quer justamente aprender como todos os outros. O que acontece, geralmente, é que a relação ensino-aprendizagem pode não estar sendo bem feita. A indisciplina é um processo, então, que o professor costuma ligar à ideia do fracasso, pois já olha para um aluno chamado indisciplinado, ou seja, aquele que não se mantém o tempo inteiro sentado como o professor quer,
que fala mais do que o professor gostaria. Este aluno geralmente é mal visto pelo professor. A relação, então, estabelecida entre o professor e esse aluno tende a não ser a das melhores. Dessa forma, a relação ensino-aprendizagem também que vai acontecer entre essas duas pessoas, o professor e o aluno, acaba também não sendo muito boa. O aluno desinteressa-se da matéria e o professor também demonstra pouco interesse em fazer com que aquele aluno queira, de fato, aprender alguma coisa. Então, o produto que sai daí não pode ser o melhor. Indisciplina e repetência, ou indisciplina em dificuldade de aprender ligada ao desinteresse, leva a uma nota baixa do aluno. O fracasso escolar, então, precisa ser repensado por nós professores como lugar não individualizado, ou seja, do aluno que não tem capacidade ou competência para aprender. Mas, outro sim, do aluno que dentro da sala de aula não consegue estabelecer junto ao professor e aos processos pedagógicos uma boa relação, ou porque não tem interesse pela matéria, ou porque não gosta do professor. Nesse ponto, precisamos pensar, será que a nossa prática, a nossa atuação como professor, está bem fundamentada para a ação junto aos nossos alunos? Aí, lembramos de uma outra questão, das interferências, dos fatores que interferem no processo de aprendizagem. O fracasso também pode estar relacionado a eles. Quando falamos de fatores que interferem no processo de aprendizagem, falamos diretamente de fatores ambientais, ou seja, a sala de aula, a luz na sala de aula, se existe barulho interno ou externo, o que incomoda, o que interfere no processo do ensinar e do aprender. Muitas vezes, a interferência do barulho do pátio, ou se ao lado da escola passa uma linha de trem, uma linha de metrô, ou mesmo uma rua onde passam muitos carros, pode interferir na concentração e atenção dos alunos para o que está sendo ensinado. Outro fator que também pode atrapalhar o processo de aprendizagem é a descontinuidade da matéria, ou seja, a desorganização do que é apresentado pelo professor. Um professor que não tem a matéria, a disciplina organizada, desorganiza o processo de pensar dos seus alunos. Uma outra interferência também pode estar ligada à luz. Será que existe um sol muito intenso batendo na sala de aula, interferindo com reflexo no quadro? Será que os alunos passam muito calor na sala de aula, que às vezes podem não ter ventilador ou ventilação necessária com janelas para que os alunos sintam-se confortáveis para aprender? Pode parecer bobagem, mas o ambiente de ensino, o lugar estabelecido, o local preparado para que os alunos aprendam, é fundamental para que a aprendizagem realmente aconteça. Então, precisamos lembrar que existem fatores diferenciados para cada sala de aula que interferem no processo de aprendizagem. Muitas vezes são esses fatores em conjunto que levam à desmotivação de professores e alunos na sala de aula. Esses fatores, então, seriam os fatores internos produzindo desmotivação nos alunos porque têm dificuldade em aprender e nos professores porque não conseguem realizar o seu trabalho. Mas vamos deixar um pouco a desmotivação de lado e vamos pensar em uma outra questão muito motivadora para a formação dos professores, a questão da aprendizagem dos alunos incluídos no processo escolar. Falar sobre inclusão no processo escolar traz a nós professores, ao mesmo tempo que uma angústia, uma felicidade. Felicidade por podermos ver atualmente a noção de diversidade no interior das salas de aula. E traz angústia justamente porque notamos que não estamos preparados para trabalhar com a inclusão. Da mesma forma que também observamos que as escolas não têm dado suporte aos professores para este tipo de trabalho. Os parâmetros curriculares nacionais, ou seja, os PCNs, colocam também a ação dos professores no processo de inclusão e trazem sugestões aos mesmos para esse trabalho, para a realização de atividades diferenciadas com os alunos incluídos. Além dos parâmetros curriculares nacionais, a própria LDB também garante a educação dos alunos incluídos e diz que esta educação deve ser feita preferencialmente no interior das escolas normais, ou seja, de escolas que não sejam preparadas para atender esses alunos. Existem escolas efetivamente preparadas para atendimento de alunos com deficiências visuais, de alunos com deficiências auditivas ou mesmo de alunos com deficiências motoras. Mas essa educação deve ser feita preferencialmente em escolas que sejam adaptadas à inclusão.
tentando permitir assim que alunos com necessidades educativas especiais, os incluídos, e alunos que não apresentam essas dificuldades possam interagir, diminuindo as barreiras da inclusão. As barreiras da inclusão, então, são colocadas de duas maneiras. Uma barreira que existe na própria organização pedagógica da escola e uma barreira no ambiente físico da escola, estrutural. Muitas vezes, as escolas não possuem rampas que permitam o acesso de crianças cadeirantes, ou seja, que utilizam cadeiras de roda. Ou ainda, professores que sejam formados ou preparados para trabalhar com a linguagem de sinais, as libras. Ou mesmo, professores preparados para lidar com alunos com dificuldades motoras. E é por isso que precisamos aprender a conviver, ou seja, não só aceitar os alunos como inclusão na sala de aula, como uma obrigação colocada pela LDB. Mas temos sim que incluir esses alunos de fato, e não só com as necessidades educativas especiais. A inclusão é um processo para todos, aceitando os limites e as possibilidades de aprendizagem de cada um. Vamos agora então assistir o filme Mr. Holland, Adorável Professor. Gostaria de dedicar esta canção ao meu filho, Cole. Close your eyes, have no fear. The monster's gone, he's on the run, and your daddy's here. Beautiful, 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 beautiful boy. Como observamos, neste filme, Mr. Holland, o professor, é levado a ter que trabalhar com a inclusão de alunos com deficiências auditivas, com dificuldades de audição na sala de aula. Seu próprio filho é um desses alunos. Dessa forma, Mr. Holland trabalha com os alunos com dificuldade auditiva, tendo uma modificação da sua prática pedagógica. O olhar, então, sobre a inclusão permeia todo o filme. Espero que este filme traga para vocês alguma sugestão de trabalho e o pensar sobre a aceitação das diferenças em sala de aula. Para se compreender o real significado da LDB, não basta atar-se à letra da lei. É preciso captar o seu espírito. Não é suficiente analisar o texto, é preciso analisar o contexto. Não basta ler nas linhas, é preciso ler nas entrelinhas. Significa dizer, então, que na LDB podemos não ter a clareza exata do que está colocado ali, mas é na relação do que está escrito na LDB, o bom senso e o que observamos acontecer na sala de aula que devemos pensar a nossa formação como professores. Vamos agora assistir o quadro Caleidoscópio. A arte de ensinar é tarefa difícil para que alguém nela se envolva por comodismo, falta de opção ou por dinheiro. Platão, na obra República, já destacava a importância do professor na formação do cidadão. Os professores exercem um papel insubstituível no processo da transformação social. A formação ideal do professor deve abranger mais do que o aspecto profissional, porque a docência vai além de simplesmente dar aulas. Essa formação deve conciliar a atuação profissional com a prática social. Os professores devem ser considerados parceiros na transformação da qualidade social da escola. É necessário que compreendam os contextos históricos, sociais e culturais que fazem parte e interferem na sua atividade. Cabe ao professor a tarefa de apontar caminhos para o enfrentamento das demandas do mundo contemporâneo. Para a teoria e prática de ensinar, competência e habilidade na capacidade de produzir conhecimentos. O século XXI necessita de profissionais da educação que elaborem com criatividade conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade. Para esta aula, trago 4 dicas fundamentais para pensarmos a formação de professores no Brasil. A primeira dica é o livro intitulado Escola e Democracia, de Dermeval Saviani, editado pela editora Autores Associados. A segunda dica é o livro Adeus Professor, Adeus Professora, de José Carlos Libânio, editado pela editora Cortez.
A outra dica é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E, por último, os parâmetros e referências curriculares nacionais, que podem ser encontrados ambos no site www.mec.gov.br. Para vocês, bons estudos! Na aula de hoje, analisamos as teorias da aprendizagem e a formação de professores. E procuramos estabelecer uma relação entre as teorias da aprendizagem e a prática pedagógica a partir da formação de professores. Vimos um panorama da formação de professores no Brasil. E percebemos que esta formação tem sido feita preferencialmente em cursos normais e em cursos superiores, que são os cursos de pedagogia. E falamos sobre os desencontros entre as teorias e a prática pedagógica. E vimos que esse desencontro é ocasionado principalmente porque a formação de professores não tem sido bem feita, ou ainda porque no interior das escolas essa formação não tem sido aproveitada. Bons estudos!